Olá, bom dia! Hoje é dia 19 de outubro, segunda-feira, eu sou a Beatriz Kisses e vim falar para vocês sobre o projeto de lei da mordaça que deve entrar em pauta para votação daqui a alguns dias, talvez essa semana ainda. Hoje é segunda-feira, mas uma semana que começa e deve começar quente já, com muitos assuntos em pauta no Congresso, com o tema também recorrente aí que está na boca de todo mundo, que é a ocupação de Brasília, a vinda das pessoas para essa nossa resistência popular. Pessoas ocupando as ruas já em suas cidades, como aconteceu esse final de semana em São Paulo, no Mato Grosso, em Belo Horizonte, e essa vinda das pessoas para Brasília nos dias 27, 28. Bom, então, gente, é muita coisa para a gente tratar, mas agora o nosso foco é a lei da mordaça. Essa lei, que ficou conhecida por esse nome, de autoria da deputada Soraya, do PMDB do Rio de Janeiro, ela trouxe um agravamento da pena dos crimes contra a honra, que são calúnia, difamação e injúria, quando forem cometidos, perpetrados por meio da internet ou redes sociais. Todo mundo bateu muito nessa lei e o que acontece é que o substitutivo que foi apresentado pelo deputado Juscelino Filho e que foi aprovado no dia 6 de outubro na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, retirou essa previsão, mas manteve outras que são bastante preocupantes também. Na verdade, ficou previsto no substitutivo que, se alguma calúnia, injúria ou difamação for feita pela internet e disso acabar resultando algum ato de alguém, de um terceiro, do qual decorra a morte de uma pessoa, a pessoa que fez a postagem, ela tem a pena aumentada em 5 vezes. Então, eles estão criando aí um nexo de causalidade que não existe. Isso significa o seguinte, minha gente. Se uma pessoa vai e coloca um post na internet fazendo uma brincadeira com alguém, chamando, por exemplo, de gay, alguma coisa, e uma terceira pessoa homofóbica, por exemplo, vai e mata essa pessoa que foi tida por gay, a pessoa que fez a postagem de brincadeira, às vezes até, ela vai pagar 5 vezes mais pelo crime, tá? De injúria ou calúnia, seja o que for, por causa do outro que foi lá e matou. Quer dizer, você cria um nexo de causalidade que não existe. Isso é muito perigoso. Essa lei, alguns defensores desse projeto de lei dizem que a deputada Soraya é gente boa e que a justificativa dessa lei é para coibir cenas como aquela lamentável daquela dona de casa no Guarujá, que foi confundida por uma pessoa que teve seu retrato falado colocado na internet, acusada de ser uma pessoa que abusava de menores, fazia rituais de magia negra com menores, né? Bom, de qualquer forma, por mais lamentável que seja esse fato, isso não pode fazer com que o que a gente coloca na internet seja crime. Não se justifica, esse é um fato isolado e a pessoa que postou o retrato falado, na verdade, ela podia ter a intenção de alertar a população de que aquela pessoa estava na cidade do Guarujá. Ela não podia imaginar que a pessoa que acabou sendo agredida, linchada e morta seria confundida com a verdadeira criminosa. Então a gente fica muito preocupado com esse projeto de lei. Pouco importa que a deputada Soraya seja gente boa, que a sua intenção seja a melhor possível, porque quando o juiz for aplicar a lei, a justificativa da lei não vai estar grudada na lei. Não interessa, e mesmo que estivesse grudada, não interessaria. O que interessa é o que diz o texto da lei. E o que a lei está dizendo é que se você postar alguma coisa, qualquer um de nós, a gente fizer uma postagem contra, por exemplo, denunciando um político, alguma coisa assim, tá? E daí resultar morte, violência, alguma coisa assim, nós seremos punidos por isso, quando a nossa intenção não era essa, era alertar, era denunciar algum fato que atente contra o Estado de Direito. Bom, todos os políticos, gente, são figuras públicas, eles são sujeitos a críticas. O que a gente não pode permitir é que uma crítica que acabe levando a algum ato de violência, sem que essa seja a nossa intenção, faça com que a gente seja punido como criminosos, tá? Então essa lei da mordaça, mesmo com substitutivo, ela é perigosa e ela tem outros perigos muito grandes. Por exemplo, ela permite que a pessoa ofendida não precisa mais fazer queixa contra quem a ofendeu, né? O Ministério Público, a autoridade policial, podem, por iniciativa própria, requerer quebra de dados pessoais da pessoa e possa o Ministério Público fazer uma denúncia e mover ação contra essa pessoa.
Bom, gente, isso vai fazer com que o Ministério Público se torne advogado dos políticos ofendidinhos, tá? Então, qualquer político que se sentir ofendido por uma publicação nossa, o próprio Ministério Público, tá? Que a gente sabe que o Ministério Público está bastante aparelhado, né? Um promotor, um procurador de justiça petista, né, que não gosta do comentário, vai poder mover ação contra a gente. Isso é um perigo. Eles se tornaram advogados do político que não vai precisar mexer uma palha e nem gastar um centavo para processar a gente, tá? Outra coisa, então, é a questão de não precisar de ordem judicial. E isso quebra completamente, rompe com o Estado de Direito. Está previsto na Constituição, nós temos a garantia da nossa privacidade, o sigilo de correspondência. O Brasil é signatário de um acordo internacional que foi assinado em Paris, em 1948, um tratado que cuida exatamente da privacidade, do sigilo de correspondência. E essa lei rompe com tudo isso. Eles podem simplesmente entrar nas nossas mensagens trocadas por WhatsApp, sem autorização judicial, gente. Isso é um absurdo imenso, isso é uma das coisas mais graves que tem nesse projeto de lei. Então nós temos que estar atentos, não podemos permitir que esse projeto de lei seja aprovado. Por isso que a gente precisa mobilizar a população. Você que está nos ouvindo, escreva para os parlamentares, use a nossa plataforma digital que nós vamos colocar aqui em cima, o link vai estar aí. Clique, com 3 cliques você atinge todos os parlamentares, tá bom? Então vamos ficar atentos e a gente segue dando informações. Um abraço.